Salve, salve, bem amada família da rede. Gustavo aqui para mais um vídeo, para mais um áudio, enfim, para mais um Insights 2.5. Hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante que ultimamente vem aflorando em relação a nossas redes, em relação às pessoas que buscam a rede também, que estão, enfim, que estão nos acompanhando, que enfim, ficam enviando mensagens e dando seus maravilhosos feedbacks que nós realmente apreciamos muito e fazemos questão de sempre trazer aqui algo que sempre faça alusão, né, ao que está mais sendo falado, enfim, nas redes e tudo mais. Nós evitamos muito alguns assuntos que estão polêmicos, né? Por exemplo, questões de fenômenos aí, né, que estão acontecendo fora da Terra e tudo mais. Nós deixamos esses assuntos, por exemplo, né, ali o cometa e tal, né, 13 Atlas ali, nós deixamos para, né, para especialistas. Tem canais que só falam sobre isso. Um assunto meio, talvez assim, não digo nem polêmico, seria mais, ele está mais para um assunto que realmente ele tem uma relevância, ele teve muita repercussão, tá? E além de tudo, está sendo até bem delicado, né? Nesse sentido de gravidade, enfim, de relevância, né? De importância, né? Que tem para o meio e para a sociedade e tudo mais. Que seria a respeito dessas questões mais abusivas que vem vindo, né? Que estão sendo denunciadas. Não precisamos citar nomes aqui de quem está ou não, né? De quem está, né? De quem vem à frente, né? De quem tomou a frente do assunto. Como eu sempre disse, aqui na rede nós sempre preferimos tomar uma postura neutra, né? Nós defendemos, eu, Gustavo, tenho minha opinião própria, né? Mas eu prefiro não, digamos assim, não muitas vezes falar além do que nós podemos ajudar os outros, né? Além do que nós podemos ajudar vocês, os outros, enfim, as pessoas, né, no cotidiano, né? Enfim, eu procuro não abordar assuntos que venham realmente a elevar, a nos colocar a nossa, né, a nossa opinião acima de qualquer outra, ou a nossa posição, seja ela política, seja ela social, enfim, seja ela de qualquer atmosfera, enfim, de qual aspecto for. Mas esse assunto em si, ele merece uma atenção pelo seguinte, né? Ele me chamou bem a atenção pela questão de comportamento, né, humano, né? E, enfim, e aí, junto a isso, né, vem os estudos, vem a parte mais, vamos ler alguma coisa mais, né, um pouco mais técnica, né, um pouco mais psicológica das coisas, para poder explicar ou para poder achar algum sentido nesse contexto todo, né, que veio a gravidade do assunto, né. Bom, para começo, né, só para ilustrar um pouco para aqueles que têm uma ideia, mas só, né, enfim, fica aquela coisa meio vaga, né, enfim, foi, né, recentemente abordado o assunto de que, né, e inclusive bem lembrado, sobre o abuso infantil, a adultização dentro das redes, enfim, não vou falar também as redes sociais envolvidas, né, porque afinal todas, né, têm uma dose lá, enfim, um nível lá em relação a isso aí, né, enfim, em envolvimento com isso, mas enfim. De adultização, né, das crianças, enfim, de adolescentes e jovens, né, envolvidos com conteúdos mais adultos, conteúdos, enfim, que nós sabemos hoje. Quando existe uma censura, é um código dentro do Código Penal da Constituição, né, não só penal, mas da Constituição brasileira, né, legislativa, né, existe lá uma cláusula tal, um artigo tal, né, não precisamos também citar, porque já é uma coisa mais para quem é da área mesmo, né, jurídica, enfim, que proíbe, né, qualquer pessoa, qualquer criança, qualquer jovem, né, menor de 18 anos, participar ou, enfim, ter envolvimento com qualquer outra atividade
que não esteja autorizada, né? Qualquer outra atividade que seja apenas de caráter adulto, ou seja, caráter de maior idade. No Brasil ainda, né, nós acreditamos que seja 18 anos, né? Foi estipulado pela Constituição, não lembro o ano agora que foi, né, mas enfim, tá lá, tá no Código das Leis Brasileiras. E o que vem realmente é isso. E o que é mais grave, enfim, o que é mais preocupante são esses fatos, enfim, essas ocorrências, esses acontecimentos estarem há muito tempo já, né, acontecendo, porém agora que está sendo aflorado, agora que está sendo, né, como eu falei antes, prefiro não citar nomes de quem veio, né, quem trouxe à tona, até porque são irmãos, meus irmãos aqui. Um grande abraço até para todos os mais conhecidos aqui, né, do YouTube mesmo. Eu admiro muito, eu acompanho todos eles, né, acompanho e diariamente eu tenho, enfim, tenho notificações de todos eles e, enfim, estou sempre acompanhando e aplaudo e sou fã. Alguns eu sou fã declarado, né, de carteirinha, enfim, de algum evento ou outro nos encontramos, enfim, ou não precisamos nos esbarrar, mas nos vemos, né, e fica aquela coisa, né, é quase que uma família. Então, assim, esse colega, esse irmão, ele automaticamente, quando ele começou, né, nos primeiros minutos do vídeo dele, eu imaginei assim, ele não vai tão longe, né? Eu não tô nem, por exemplo, conseguindo digerir o que é realmente ele que ele está falando. Dele não ter capacidade, né? Longe disso, mas eu não imaginava que fosse, né, uma pessoa tão jovem, uma pessoa tão, né, tão querida, enfim. Mas enfim, vai ter repercussão, vai dar muito debate ainda, gente, né? Eu acredito assim, que vai se estender para meios de comunicação em massa, de TV, enfim, a imprensa em geral, né, vai começar também já começou, né, também no dia posterior à postagem desse colega, desse amigo, né, eles, né, foi uma enxurrada enfim, de fóruns aí lotados, enfim, de discussão, né, sobre o assunto. Não só das emissoras, mas dos canais oficiais das emissoras, né, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, junto a isso, eu não quero dizer assim, ó, poxa, o fulano, né, ele fez, eu aplaudo, enfim, eu admiro a coragem, admiro a postura, admiro a iniciativa, porém é um assunto o quanto ele mais delicado ou seja, outros termos aí mais populares falariam outras coisas, né? Falariam termos aqui que eu não posso estar dizendo aqui na rede, né, gente? Mas enfim, quanto mais, né, o vespeiro mais fundo e mais, né, enfim, mais coisas aí tem para, entendeu? Para a pessoa ter que responder depois. Então, tudo que eu tenho para dizer é o seguinte: eu não discordo dele, né? Mas em alguns pontos, na forma como ele veio, né? E a coisa foi tomando uma repercussão, né? Foi tomando um tamanho, uma dimensão, né? No quesito de outras pessoas depois virem enfim, alguns, né? Apoiando, outros em partes, né? E outros, né? Totalmente para sempre como de rotina aqui, né? Aparecem sempre os críticos de plantão. Então, assim, por que fulano, né, jogou no ventilador, né? Enfim, veio, né? Trouxe logo agora, né? E antes, que estava acontecendo? Por que ninguém falou e tudo mais? Então, eu só digo assim, gente, muita coisa ainda está para vir, né? Muitas arestas, muitas outras cacas, vamos dizer assim, da sociedade, enfim, do meio, né, do meio aí público em geral, coletivo, né, vai vir à tona. E às vezes assim tem que existir um porta-voz, né? Se não existir um porta-voz, por mais que ele saiba das consequências ou não, né, esse porta-voz vai ter que existir, né?
A rede, inicialmente, nós estávamos um pouco assim, né, mais polêmicos, né, lá no início, né, enfim, não com esse intuito aqui de vir, né, e jogar a coisa, né, assim, né, como se diz, ó, pronto, tá aqui, falei, então. Mas nós tínhamos ainda uma postura um pouco radical, né, nesse sentido. Então, tudo que eu acreditava que era certo, eu ia lá, né, e postava lá, colocava no site lá, colocava algum vídeo curto, alguma coisa, e ia falar, e falava, né, ou para alguns grupos um pouco menores, mas né, e colocava a minha opinião, doa a quem doesse. Só que nós sabemos hoje em dia quem está à frente, todos que estão, né, à frente de uma rede do tamanho que é essa, né, enfim, uma plataforma que realmente o algoritmo e os analistas, né, quem está analisando, enfim, a parte moderadora de toda o YouTube, por exemplo, né, não vai passar um termo, não passa uma palavra sem que eles analisem, né, e não vai passar um termo de outras, né, enfim, daquele público ali, daquela audiência, não vai passar também nenhuma palavra que ele tenha falado, né, também, né, sem ser visto. Então eu acredito assim que vai realmente acontecer, vão acontecer mais evidências, vão acontecer mais, vir outros problemas, né, não só sociais como esse, mas vão vir outros, quanta coisa deve acontecer em empresas, quanta coisa deve acontecer nas famílias, né, e já vieram, né, à tona, né, então o que falta acontecer? Agora nós ficamos assim à frente de uma questão para se resolver, ou enfim, quando eu digo nós, não é só um ou outro, né, um influenciador ou enfim, uma pessoa que assiste, né, enfim, né, um seguidor e tudo mais. São todos, né, começando desde os órgãos maiores, né, enfim, todos os poderes, legislativo, né, administrativo, né, todos eles realmente terão que tomar providências, né, porque realmente quando se faz, a primeira coisa é gerar polêmica, né, a primeira coisa é vir e gerar o debate, né. Passou, como eu falei antes, passou um dia depois do vídeo, foi aquela repercussão toda, né, você abria o celular, você abria o computador, seu laptop, seja como for, você abria e estava lá estampado alguma thumbnail, alguma chamada, enfim, algum post, né, falando com o título estampado sobre isso. E realmente, assim, ó, é só uma coisa, um alerta para as grandes massas aí, as lideranças, governanças e tudo. Ó, até o meu guardião já tá aqui sinalizando alguma coisa, mas enfim, é sinal que realmente chegada a hora, né, meus amados, meus queridos, é assim, ó, muita coisa que estava escondida, enfim, ou sendo muitas vezes assim passado em panos quentes, né, o fulaninho lá da empresa tal, ou seja lá o encarregado tal, ia lá, passava a mão lá e tal, ou enfim, fazia um desvio ali, né, sonegava uma nota aqui, enfim, tudo mais. Não vai passar nada que não seja, né, enfim, hoje, seja amanhã, seja o ano que vem, seja daqui a 10 anos, mas vai ser, né, não existe como, não tem como não ser, algumas coisas ficarem hoje em dia mais sem ser observadas. Então é isso, o meu recado era esse, tá? Eu pretendo assim, vamos estudar um pouco mais sobre a questão ali, tá? Sobre o problema em si, tá? Sobre a questão toda não só a repercussão que deu, porque agora nós nos detemos um pouco mais sobre a repercussão, né? Sobre o tamanho que teve, né? Toda a problemática. Mas no próximo vídeo, ou né, nos próximos dias, eu pretendo aí colocar alguma coisa, enfim, trazer para vocês um pouco mais aí sobre a questão comportamental mesmo, né? Sobre não só comportamental coletiva, mas o que pode, né, tá sendo feito em relação a um estudo melhor, né? Enfim, tanto no lado psicológico humano quanto no lado mais
de apoio mesmo, né? As famílias, enfim, as pessoas que realmente hoje estão sendo prejudicadas, enfim, estão sendo praticamente aí reféns, né? Enfim, reféns no sentido, né? No sentido figurado, vítimas, né? De toda essa, enfim, dessa, digamos assim, problemática, né? Que veio à tona e, como eu falei antes, não há como negar mais, né? Não há como as pessoas hoje cruzarem os braços e virarem as costas, porque já está ali, está estampado, ó, simplesmente ele jogou assim, está aqui. É isso, né? Enfim, aconteceu, está acontecendo e acontece sempre, né? Não é monetização no sentido, né, prático da coisa, mas muita gente tomando uma certa vantagem em cima e outros, né, por outro lado, sendo, né, vitimizados, sendo, né, assim como um jogo de poder mesmo, né. Tá bom? Mas é isso, gente. Por enquanto, por hoje era só. Eu deixo um pouco de reflexão em relação a esse lado mais coletivo, mais social, que agora cabe, claro, não cabe só às autoridades, cabe a mim, cabe a você que está aí, né? Cabe às governanças, cabe a todos os cargos de lideranças que realmente, se querem realmente, né,